Queria ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e o verso 2. E a palavra do Senhor diz assim: E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Nessa parte do texto, Jesus ele envia os seus 70 discípulos e, com o decorrer do texto, ele vai dando instruções como é que eles deveriam proceder na sua missão. E o grande foco desse texto é quando Jesus diz que roguem ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores. Quando o Senhor fala isso, ele se refere a um grande trabalho que tem que ser feito, mas que precisa de trabalhadores. E nessa semana, para vocês que estão no grupo da igreja, para quem não está, acredito que também tenham visto, porque foi um conteúdo, foi uma notícia muito, um fenômeno, um acontecimento, até tem que rir porque é algo que deve ser pensado. No site Gospel Prime, saiu uma notícia onde foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde mais ou menos a metade dos jovens lá relatam acharem errado evangelizar, acham errado partilharem da sua fé, acham errado mostrarem os resultados que Jesus fez em suas vidas. E é interessante porque a base do evangelho é: o mundo está perdido e precisa de salvação. E você se deparar nos dias de hoje, pessoas ou jovens que talvez professem a fé em Jesus, mas tenham vergonha ou achem errado partilharem disso com outras pessoas que precisam, é algo muito estranho. Novembro do ano passado aconteceu algo bem forte, que foi um jovem americano de 27 anos chamado John Shaw. Ele foi morto em uma ilha indiana. Ele era missionário e ele foi pregar o evangelho naquela ilha. De acordo com as fontes, aquela ilha ela era restrita. Aquelas pessoas que viviam naquela ilha, elas não tinham acesso a outra cultura, elas não tinham acesso à civilização. Eram pessoas mesmo que nunca tiveram contato com outras pessoas. Então, esse jovem missionário, pai de família poderia ser, um filho, ele tinha convicção do evangelho. E tanto tinha convicção e certeza daquilo que Jesus um dia disse, de pregar o evangelho a todos, que ele entrou num barco e foi pregar o evangelho. Mesmo sabendo, ele já tinha visitado 3 vezes aquela ilha. Ele mesmo assim foi convicto de que o evangelho era uma verdade, que o reino de Deus não era uma história e sim era uma grande verdade. E ele foi. E chegando lá, ele foi atacado por flechas e foi morto por essas pessoas, por essa tribo. E é interessante ver o relato da família do jovem, ao dizerem que perdoavam aquelas pessoas, porque a mesma convicção que o jovem tinha, a família também tinha. E ele deixou uma carta, ele deixou um escrito dizendo o que ele iria fazer. E ele foi e morreu em nome de Jesus. E eu me pergunto diariamente, o que esse cara entendeu que eu não entendi ainda? Será que ele leu a mesma Bíblia que eu leio? Para chegar ao ponto de entender tanto, de ter uma convicção uma certeza tão plena de entregar sua própria vida, porque aquelas pessoas, por mais que elas nunca tiveram contato com outras, elas também são seres humanos e também foram criadas por Deus e também têm a necessidade de um Salvador. E eu penso, será que eu estou tentando entender o que esse cara entendeu para chegar a esse ponto de convicção, de conhecimento da sublimidade da pessoa de Jesus Cristo? E essa pesquisa, ela afirma, a pesquisa do site Gospel Prime, que falou sobre os jovens que acham errado evangelizar. O conteúdo conclui dizendo que
é a convicção, é a certeza, é a falta de certeza de quem realmente é a pessoa de Jesus Cristo e o que o Evangelho representa para cada um de nós, que faz com que essas pessoas se envergonhem do Evangelho. E eu nem preciso dizer o que o próprio Jesus disse em relação àqueles que se envergonham dele próprio, que também ele o negará diante do Pai. E quando nós hoje, por exemplo, quando nós fomos evangelizar, às vezes dá um friozinho na barriga quando você vai encontrar certas pessoas, né? Mas hoje, lembrando do que esse jovem fez, eu penso, ele tinha 7 anos a mais que eu. E vejo que há algo maior que nós devemos nos preocupar, além dos nossos próprios interesses, daquilo que a gente acha que é certo. Porque esses jovens questionando a Deus se é certo ou errado evangelizar e partilhar da sua fé, sendo que o principal fundamento e o principal objetivo da igreja e de cada um de nós que estamos aqui é ir e pregar o Evangelho. Um dia o homem perdeu a Deus e vive sem Deus, e sem conhecer o caminho que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, o homem está perdido e não tem acesso a Deus, e somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. Que eu chego à conclusão e vejo que nos falta convicção. E da mesma forma que esses jovens, na falta de convicção que eles têm em chegar e questionar a Deus sobre o que é certo e o que é errado, eu acredito que é uma pergunta muito importante que nós devemos fazer a cada um de nós mesmos hoje, que é questionar-nos a nós mesmos primeiramente, antes de questionar a Deus do que é certo ou o que é errado. Porque o próprio Deus, ele não erra. Nós erramos. Desde o princípio nós erramos e continuamos errando. Mas depois que nós nos questionarmos profundamente o que é certo e o que é errado, aí eu te digo, depois você questione a Deus. Porque eu acredito que nem vai ser necessário você o questioná-lo, porque ele é a própria verdade. E que nós possamos hoje pensarmos melhor no que é certo e no que é errado. Não no que nós achamos que é certo e o que é errado, mas o que Deus acha que é certo. E o que ele também acha que é errado. E evangelizar jamais, de acordo, biblicamente, jamais será errado. Porque é o principal fundamento da ordenança e da natureza da igreja, que é ir pregar o Evangelho e fazer Cristo conhecido. Porque mais do que conhecê-lo é fazê-lo conhecido. E eu concluo essa mensagem e eu espero que tudo que eu falei para você, você pode daqui a 5 minutos esquecer, meu irmão. Mas aquilo que Deus falou no seu coração pode transformar sua vida hoje.